Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar nessa noite aqui, juntamente com a igreja, para juntos nós adorarmos e glorificar o nome santo do nosso Deus eterno. É uma alegria ver a igreja cheia de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui dentro desse templo, pelo menos um glória a Deus, cada um já deu aqui nessa noite. Pelo menos uma vez, todos já levantou a voz para agradecer, para exaltar o nome do nosso Deus nessa noite. Isso é muito bom. Aproveitando os irmãos em pé, vamos ler Salmo 20, versículo 7. Salmo de número 20, versículo 7. Deus abençoe o pastor Benedito Félix, que está aí na direção da igreja desde terça-feira, né? E vai continuar mais um pouco aí. Que ele falou, eu falei para ele assim, não, o senhor vai devolver para o pastor presidente, porque ele passou para ele, né, pastor? A hora que ele chegar, o senhor devolve direto para ele. Nós estamos aqui junto com o senhor, somando e fazendo a obra de Deus. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento, Deus abençoe. Meus irmãos, é uma alegria rever aqui o irmão Paulo César e a irmã Neuza. Aquele dia eles passaram um sufoco, uma aflição muito grande lá no Mato Grosso. E nós conversamos com eles pelo celular, né? A irmã Neuza estava passando um momento difícil. E nós oramos pelos irmãos aqui. E agora a irmã está aí. Paulo César está aí cantando. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Eu passei uma mensagem para a irmã Neuza, falei, isso aí é um livramento que Deus acaba de dar para os irmãos. E ela passou outra mensagem falando, eu creio, e falando, amém. Então está aí a prova que Deus estava com os irmãos, protegendo os irmãos, né? É maravilhoso servir a Deus. Meus irmãos, o simpósio foi uma bênção de Deus. Palavras extraordinárias. Povo usado por Deus, pessoas preparadas, trouxeram as palavras muito abençoadas para nós lá. De todas as palavras boas e abençoadas, parece que eu quis achar melhor ainda, Valmir Júnior, aquela mensagem do pastor Samuel Ferreira. Ele deu uma palavra lá de manhã, e o tema da mensagem do pastor Samuel Ferreira foi, tenha cuidado de ti mesmo. Baseado aqui na palavra de Deus, ele trouxe um estudo extraordinário, irmãos. Tenha cuidado de ti mesmo. Quero dizer aos irmãos que é muito maravilhoso, compensa ir. Se os irmãos puderem, tiver oportunidade aí para frente, vão. Às vezes precisa de gastar um pouquinho, às vezes sacrifica um pouquinho, mas compensa investir na obra de Deus, irmãos. É maravilhoso investir na obra de Deus, porque a recompensa sempre vem da parte do nosso Deus para nós. Quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo que lemos aqui, Salmo 20, versículo 7 e o 8 que lemos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Meus irmãos, olhando a vida do salmista Davi, todos sabem que Davi teve uma vida muito difícil, teve uma vida cheia de provações, cheia de dificuldades, cheia de complicações. Davi foi ungido rei de Israel
mas a princípio ele era um rei que não tinha trono, que não tinha exército, que não tinha pessoas, que não tinha um grupo de pessoas ao lado dele. Deus ungiu Davi rei sobre Israel e falou para ele assim: agora você conquista o seu reino, você forma o seu reino, conquista o seu exército, para você ter um exército e assumir o reino de Israel. Deus mandou Samuel, o profeta, ungir Davi rei sobre Israel, porém Saul ainda achava que ele era o rei. Saul tinha o trono, Saul tinha a coroa, Saul tinha exército, Saul tinha tudo que um rei terreno precisa, que um rei precisa ter para ser reconhecido como rei. Deus ungiu Davi rei, mas Davi não tinha trono, Davi não tinha exército, Davi não tinha nada neste mundo aqui ainda que identificasse ele como rei. A única coisa que Davi tinha era a unção de Deus. Quando o profeta Samuel chegou na casa do seu pai Jessé e ungiu ele rei sobre Israel. Ele era ungido rei, tinha a unção de Deus, tinha a bênção de Deus, mas ainda não tinha conquistado o seu exército e o seu reino aqui na terra. E Davi começou a sua peleja. O reino de Davi foi um reino recheado de guerras, de pelejas, lutas. Davi foi um dos reis que mais matou pessoas, que mais guerreou nessa terra. Quando foi construir o templo de Jerusalém, Deus falou para Davi: você não construirá o templo de Jerusalém. O seu reino foi um reino muito sangrento. Você matou muita gente. Você feriu muitas pessoas. Eu não quero que você construa o templo de Jerusalém. O seu filho Salomão será usado por mim para a construção do templo. Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém. Davi preparou Salomão e Salomão fez isso. Meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das grandes lutas, das inúmeras guerras que Davi enfrentou, o reino de Davi, a vida de Davi, o ministério de Davi foi identificado pela fé e pela confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Daí a razão de Davi escrever esse salmo aqui de número 20 e dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção, eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos firmes, estamos de pé. Davi estava dizendo o seguinte: eu tenho visto muitas pessoas cair, eu tenho visto muitas pessoas encurvar, eu tenho visto muitas pessoas serem derrotadas, porque não serve esse Deus que eu sirvo. Mas a razão de eu ainda estar de pé, a razão do meu sucesso, a razão do meu ministério, é porque eu não confio em carros e nem em cavalos, mas a confiança eu deposito, eu faço menção, é do nome do Senhor nosso Deus que nós servimos. É por isso que nós estamos de pé. Aqueles que confiam no Senhor Deus permanecem de pé. Quantos nessa noite que têm a sua confiança depositada nesse Deus, meus irmãos? Quantos têm a sua confiança depositada no Senhor? Eu estava analisando Ezequias. Quantos se lembram do rei Ezequias? Aquele que teve 15 anos prolongados na sua vida. Era um rei abençoado, era um rei fiel, um rei que servia a Deus. O próprio Deus honrou a fé de Ezequias. Mas depois de Ezequias, quem sucedeu ele no trono foi Manassés, seu filho. Foi o pior rei de Israel. Valmir Júnior foi o pior rei da história de Israel. Foi um rei que ficou conhecido pela sua maldade. Ficou conhecido por ser um rei carrasco, que perseguiu o povo de Deus.
Agora, uma coisa que eu não entendo é porque ele era filho de Ezequias, um homem fiel e temente a Deus, e já o filho não valeu nada e não prestou. Manassés foi criado no palácio com o rei Ezequias. Manassés foi criado com seu pai, que servia a Deus com fidelidade, que era um homem temente a Deus e ficou conhecido como um bom rei de Israel. Mas ele não aprendeu nada e foi o pior rei da história de Israel. Agora eu pergunto aos irmãos, por que acontece isso? Por que, pastor Dito, que acontece isso? Homem criado aos pés de Ezequias, filho de Ezequias, homem fiel, temente a Deus, mas quando ele assumiu o reino e sucedeu o seu pai, se tornou o pior rei da história de Israel. Foi um rei que não teve temor de Deus. Foi um rei que confiava no exército que possuía. Foi um rei que confiava na posição, no trono que ele sentava, e ficou conhecido como um dos piores reis da história de Israel, meus irmãos. O segredo do nosso sucesso, não só na vida espiritual, o segredo do nosso sucesso em todos os setores da vida, está em depositarmos a nossa confiança no nome do nosso Deus que nós servimos. Quando nós confiamos no nosso Deus, quando nós servimos a Ele com fidelidade, quando nós temos intimidade com Deus, como disse a escola dominical hoje de manhã, a nossa vida é diferenciada, o nosso ministério é diferenciado, a nossa vida faz a diferença nesse mundo, porque temos intimidades com Deus, temos separação com Deus. Na hora difícil da nossa vida, o nosso Deus nos pega pela mão e diz: meu filho, eu te ajudo, eu te abençoo, eu uso você, eu restauro você, eu dou graça para você exercer o seu ministério. Confiança em Deus. Eu me lembro do rei Uzias. Encontramos o texto no 6º capítulo do livro do profeta Isaías. Quando o profeta escreveu: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchia todo o templo. Tem uma versão que fala assim: a sua glória enchia todo o templo. E ele falou assim: e acima dele estavam os serafins. E os serafins tinham 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. E eles falavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta Isaías teve essa visão, ele falou assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu estava olhando, meus irmãos, o capítulo 5 do livro de Isaías. Isaías via tantos defeitos nas pessoas, pastor. Ai dos que levanta pela manhã e sai para praticar maldade, ele escreveu. Ai dos que fazem isto, ele escreveu. Ai dos beberrões que levantam e saem atrás de bebida, ele escreveu. Ai dos que praticam iniquidade, ele escreveu. Ai dos que faz isso, ai dos que faz aquilo. Mas quando ele teve uma visão de Deus, quando o rei Uzias morreu, que ele teve uma visão de Deus, ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora eu pergunto aos irmãos o seguinte: por que Isaías só viu Deus no ano que morreu o rei Uzias? Pastor Marquinho, por que Isaías não viu Deus antes?
Por que que Isaías não viu Deus, não teve essa visão antes? Por que que ele falou assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Ele só viu Deus no ano que morreu o rei Uzias. Sabe por quê? Isaías era estadista. Isaías fazia parte do alto escalão do governo, no reino do rei Uzias. Isaías, a história diz que ele era primo do rei Uzias. Era um homem de alto escalão. Era um homem que o rei confidenciava com ele tudo sobre o seu governo. Era um homem que tinha proteção do rei Uzias. Era um homem que estava amparado pelo rei. Era um homem que tinha tudo no reinado de Uzias. Era um homem que era respeitado, era estadista. A confiança de Isaías estava no seu primo que era rei. A confiança de Isaías estava no rei Uzias, porque ele era estadista, era do alto escalão do seu primo que era rei de Israel. Enquanto ele estava confiando no seu primo que era rei, ele não teve visão de Deus. Enquanto ele confiou na posição que ocupava, ele não viu Deus. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só depois que o rei Uzias morreu. Agora deixa eu perguntar para os irmãos: quantos Uzias tem que morrer para você ver Deus? Tem que morrer alguns Uzias para nós ver Deus, irmãos? Procura o seu irmão do seu lado aí. Aonde, em quem está a sua confiança, meu irmão? Procura o seu irmão aí, em quem está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Em que você tem confiado? Ah, eu estou confiado no dinheiro que eu tenho porque eu estou tranquilo, eu estou controlado de vida. Ah, eu estou confiado no meu carro zero que Deus me deu. Ah, eu estou confiado no prefeito que foi eleito, ele me prometeu um emprego bom e eu estou tranquilo. Ah, eu estou confiado nisso, naquilo. Ah, eu estou confiado no vereador que foi eleito. Irmão, tira isso da cabeça. Vamos depositar nossa confiança no Deus que nós servimos. Vamos depositar nossa confiança no Deus que nós temos intimidade com Ele. Vamos pôr a nossa confiança em Deus, que nós não vamos errar, que nós vamos ser vitoriosos. Davi era rei, e ele falou: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu prefiro fazer menção do nome do Senhor meu Deus. Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus, porque a confiança está em coisas daqui. Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus, porque a confiança está nos bens que possui. A confiança está na posição que possui. Isaías era assim, mas ele falou: no ano que o rei morreu, aí eu vi Deus. Eu vi Deus. No ano que o rei morreu. Precisa de morrer alguém para você ver Deus, meu irmão? Precisa de morrer alguém para você ter visão de Deus? Ah, eu estou tranquilo, a minha confiança está porque eu sou parente do fulano. Eu sou parente do líder fulano, eu estou tranquilo, eu tenho proteção. Irmãos, proteção boa é a proteção de Deus. Proteção boa é a proteção do nosso Deus que nós servimos. Uns confiam em carros e outros em cavalos.
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, porque a nossa confiança está no nosso Deus que nós servimos. Quantos têm essa confiança nesse Deus poderoso? Eu convido os irmãos para ficar de pé. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado: meu irmão, a minha confiança está em Deus. Eu só confio nele. Eu só confio nele. Eu só confio no Deus que eu sirvo. Pastor Dito, eu só confio em Deus. Valmir Júnior, eu só confio em Deus. Irmão Fábio, eu só confio em Deus. Fala para o seu irmão aí nessa noite. Fala: meu irmão, eu só confio em Deus, eu não confio em mais ninguém. Fala para ele, fala para ela, pode falar: eu só confio em Deus. Canta as neves chudeflaios. Você quer ver decepção grande? É confiar em outra pessoa, irmão. Você quer ver decepção? É confiar na posição que tem. Você quer ver decepção? É confiar no bem que possui. É confiar naquilo que se tem. Quando você menos espera, você está desamparado. Mas quando nós depositamos a nossa confiança nesse Deus, a Bíblia diz que no dia da adversidade, Ele nos esconderá no seu pavilhão. Nós estaremos em lugar seguro. Irmão Aino, no dia da adversidade, Deus te esconderá no seu pavilhão. Você estará seguro, meu irmão. Aqueles que confiam em Deus não serão confundidos, não. Aleluia. Vamos fazer uma oração, vamos falar para Deus nessa noite: meu Deus, eu confio só no Senhor. Eu confio somente no Senhor. Vamos fazer isso? Pai Santo e Eterno, meu Deus, eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro depositar minha confiança somente no Senhor, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor é o Deus da providência. Eu sei que o Senhor é o Deus dos momentos difíceis. Eu sei que no dia da adversidade, o Senhor nos pegará pela mão e nos levantará, como disse o patriarca Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantará. Xarabassurianda alabastéria. Aleluia. Quantos pode dar uma salva de palmas para esse Deus, dizendo: eu só confio no Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre.